para quem não sabe, fui mesário em 2000 e alguma coisa, logo na implantação da urna eletrônica. Acabou a eleição, te tira um disquete da máquina. Ou um pendrive hoje. Hoje é um pendrive, mas ele tem um formato grandão. Um pendrivão. Bem laranjão. Tira-se, e esse pendrive ou disquete tem o resultado da eleição e a urna também tem o resultado da eleição. Exatamente. Essa é um dos confrontos. A gente tem ali, na verdade, dentro de uma urna eletrônica preparada para votação, 3 mecanismos que vão armazenar os dados da eleição. Uma é um disco rígido HDzão dela, mas é um HD que nas urnas até 2019, 2015, né, que 2019 não teve, depois tivemos 2020, ela é igual uma flashcard, é um cartão de memória assim dentro. Então, nós temos um cartão de memória dentro, que seria o HD dela, né? Temos um flashcard do lado de fora dela, que a gente também que é inseminado, e temos essa mídia de resultado que ela é tipo USB. Durante o desenrolar da votação, vão sendo gravados dados na interna e nessas duas externas, tá? Então, quando eu finalizo uma eleição e tiro essa mídia USB, se der problema nessa mídia USB, tem como fazer uma auditoria e saber os resultados que está procedimento tirar esse USB da urna da eleição, justamente para ter esse tipo de confronto pós. Se der pau, tem um confronto aqui. Sim, exatamente. Além do impresso, que já existe. Você viu? Como é que a urna já tem o voto impresso? É depois, mas tem. Ela tem um resultado. Ela não emite o comprovante pro eleitor, né? Ela não emite um comprovante para cada voto do eleitor. E a gente estava até falando aqui em off, né? O que isso poderia causar de transtornos também, né Fernando? Exatamente. A pessoa lá e votar, e ela tem um comprovante de quem ela votou. Pega o canhoto ali, como se fosse um extrato, né? Um extrato de quem você votou. Não sei se você pode falar isso ou não, o que poderia ocasionar nesse sentido, né? Apuração da apuração. Na verdade, o que leva, assim, é um pouco a justiça eleitoral a ficar até reticente, não querer evitar, né, esse tipo de apuração, né? É porque a gente, como ser humano, a gente erra, tá? Não é difícil, a gente vê em eleições municipais, o próprio eleitor às vezes vai votar num parente e ele erra até a ordem de votação. A gente confunde, não Tem sabe. muito disso nesse pleito, né, agora de deputado, senador. Nesse principalmente, porque são 5 ou 6 votos diferentes para candidatos diferentes que a gente vai dar, né? Mas se a gente já consegue errar numa eleição municipal, onde é vereador primeiro e depois é prefeito, já aconteceu muito disso aqui, a pessoa vai clicar, às vezes, na hora de digitar o de vereador, ela digita o número de prefeito. Já deu erro. Na hora do de prefeito e de vereador. Já deu erro também. E aí ela vai falar, tá vendo o canhotos que saiu aqui, canhoto não está aparecendo o nome do meu candidato na tela. Então, o ser humano, ele tem uma certa... É falho, né? A gente como ser humano. Sim. Ou aquele cara mau caráter, que ele queria criar confusão, ele vai falar, votei no fulano, mas saiu o papel de cicrano. E você vai saber se ele votou no fulano mesmo ou não? Ele pode já ter votado no cicrano só para criar confusão, de dizer que está fraude. Então, essa história de que isso vai resolver a história da fraude, só da vai urna, confundir. Não vai resolver, vai continuar, né, a mesma situação. E voltar também naquele sistema de papelzinho lá. Eu queria perguntar isso. É um retrocesso muito grande também, né? Você votou no papel? Eu não cheguei a votar no papel, mas Você votou no papel? Eu me lembro de eleições lá de 1900 Eu ia com o pai e com a mãe. Eu me lembro até hoje, em 1996. Sim. Que o meu pai ele trabalhou numa eleição que o voto era num papelzinho que varou à noite, varou à madrugada, contando votos e dava errado, voltava, contava de novo e dava errado de novo, contava umas 3, 4 vezes. Seria um retrocesso, né, Fernando? Quando dava errado para um, tava dando certo para alguém nessa época aí. Exatamente. Então, entendeu? E sempre dá certo. E dificilmente a conta bate, sempre dava um errinho ali, 3 a mais, 3 a menos. É verdade, a gente ouvindo o pessoal mais antigo falar, cada contagem daria uma diferença. É muito detalhe, é muito voto, é muita coisa, é muita pressão, mesário cansado, é complicado votar. Pra você ter ideia, na última eleição... Para contar dinheiro não conta errado. Né? É verdade. Contar dinheiro não tem canseira, né? Na última eleição, não nessa ou agora, na de 2018, já estavam sendo testados, isso foi do teste, de empresas americanas, o voto digital.
sem urna, sem nada. O voto via celular, por exemplo? Da gente votar e eles têm mecanismo hoje de ter certeza de que é a própria pessoa que está votando. Esse é o futuro. É o futuro, mas se a gente não confiar de alguma forma nisso, como que a gente não vai falar que uma empresa dessa também não está fazendo uma Esse é o futuro, esse é o futuro. Eleger alguém. Então é difícil confiar, é difícil. Ainda mais num país onde a gente tem a ideia de que todo mundo é corrupto. Eu ia lhe perguntar isso agora, num país como o Brasil, onde roubam do leitinho da criança, fazer uma maracutaia, para na hora de botar aquele primeiro chip lá, dos 3, o primeiro chip já botar com uns 100 votos a mais para o candidato A ou B. É plausível, o cara fica duvidoso em um país como o Brasil. Mas não tem como, porque é auditada. Antes da eleição, a urna é auditada antes da eleição? A urna consegue ser auditada a todo momento. Antes da eleição, nós temos que fazer até uma auditoria em cartório, que a gente convida o pessoal da rádio para acompanhar. O promotor, juiz. Aí o pessoal aperta o voto, faz, depois a gente encerra a urna ali, faz um teste na presença de promotor, juiz, presidente da OAB, representante de partidos, o pessoal da rádio, né, da imprensa, né? Imprensa e faz os testes necessários. Então, a urna não é também interligada, né? Uma com a outra. O pessoal fala, mas pode fraudar por internet. Não é interligada já por causa disso. São sistemas autônomos, separados. Tanto é que você não consegue votar numa outra sessão, numa sessão do lado. Você só vota na sua sessão. Ou senão, não vota.